Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Eu vim do interior do Paraná, lá do mato, estudar em Curitiba, que eu sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação, para que nós estudássemos. Então, eu trabalhei duro desde os 5 anos, para eu vencer, para eu conseguir trabalhar em Curitiba, que todo mundo acha que Curitiba é cidade europeia, de intelectuais, de coisa nenhuma. Vai viver em Curitiba como negro e como morador da periferia, para vocês tirarem esse encanto de Curitiba, disso, daquilo. Não é. Na real, não é. Não é. E é tido como uma cidade evoluída porque é europeia. Porque é uma cidade europeia. Tem as coisas boas em Curitiba. Na realidade, tem. Mas os cotistas negros, índios, sofrem o preconceito dentro das universidades. Então, eu não quero desistir. E eu fui uma professora muito defensora dos meus alunos, e fui uma pessoa que trabalhou na época da ditadura. Então, como eu falava com os meus alunos, como eu falava, às vezes, professora, porque eu não quero mais, porque isso, porque eu falava, não. Aí eu contava a minha história para eles, não como miséria, como sofredora. Eu falava como vocês são capazes. Então, as freiras contavam a seguinte história, que Jesus, Deus, criou um lago, um rio, e mandou todos tomar banho. Assim, e se banhar na água abençoada daquele maldito rio. Tá? Aí, as pessoas que são brancas é porque eram pessoas trabalhadoras, inteligentes, e chegaram nesse rio, tomaram banho, ficaram brancos. Nós, como negros, somos preguiçosos, e não é verdade, porque esse país vive hoje porque meus antepassados deram condição toda. Como negros, preguiçosos, chegamos no final, quando todos tinham tomado banho, o rio só tinha lama. Então, como a gente era preguiçoso, então nós temos a palma da mão clara e a sola dos pés, porque nós só conseguimos tocar as mãos e os pés. Aí você saiu, por isso que a gente tem as palmas da mão e os pés claros. Isso ela explicava. Ela contava a história para contar para os brancos como a gente era preguiçoso e não era verdade. Isso não é verdade, porque senão a gente não teria sobrevivido. E eu sou uma sobrevivente pela educação, pela luta da minha mãe. A senhora quer matar a gente, dona Dina? Pelo amor de Deus, meu coração está aqui assim, pequenininho. Obrigado pela coragem de contar a história. Que bom. E a senhora falou uma coisa muito importante que eu quero falar junto com a senhora aqui. A gente precisa fazer um pacto de investir em educação pública de qualidade. Não podem sucatear a educação brasileira. A escola pública tem que ser valorizada.
O professor tem que ser valorizado.